Também queria agradecer às instituições que eu já estou reconhecendo aqui, que também estão presentes aqui na nossa casa, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, PROARC, Casa Fluminense, Ecomuseu Fazenda do Viegas, que também está aqui com a gente hoje. Então, queria agradecer, antes de mais nada, a presença de todos vocês e começar, dar início a esse primeiro passo que celebra, na verdade, essa parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e Clima da Prefeitura do Rio de Janeiro com o Instituto de Arquitetos do Brasil, essa casa é mais que centenária, que tem se dedicado durante muitos anos à construção da arquitetura e do urbanismo de qualidade no Rio de Janeiro e no Brasil. E para a gente começar essa celebração essa noite, imagino que todos aqui estejam muito ansiosos para entender como tudo vai funcionar, como esses dois assuntos vão se transformar em concurso. Mas eu quero primeiramente convidar aqui para compor a mesa nossa presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio de Janeiro, Marcela Ávila. Também quero convidar para compor a mesa Jerônimo Moraes, nosso vice-presidente também, do IAB do Rio de Janeiro. Nossa secretária Tainá de Paula. Também quero convocar para compor essa mesa Vinícius Matos, integrante do GT do Rio Maracanã, coordenador do mestrado profissional de Arquitetura da Paisagem na UFRJ. E, por último, mas não menos importante, Patrick Araújo, integrante do GT da Fazenda, do Grupo de Trabalho da Fazenda do Viegas e vice-presidente do Ecomuseu Fazenda do Viegas. Muito obrigado. Queria passar a palavra, primeiramente, para a nossa anfitriã, fazer as boas-vindas. Obrigada. Alô, tá? Bom, muito obrigada, boa noite, pessoal. Que delícia ver o IAB assim, né? Cheio. E por um bom motivo. Então, a presença de vocês aqui hoje é para esse pré-lançamento de 2 concursos, da Fazenda do Viegas e da renaturalização do Rio Maracanã. Eu gostaria muito de agradecer também a presença da Tainá, secretária de Meio Ambiente e Clima, nossa ex-copresidenta aqui, então, vitalícia aqui do IAB também. E entendendo que os concursos são uma grande bandeira do IAB, desde a sua fundação. O IAB, esse ano, completou 105 anos. Nós temos 40 anos ocupando esse espaço, essa sede, por isso que é tão importante também que todos os nossos eventos, né, a gente, de alguma maneira, traga para cá, para essa sede, ocupar essa sede. Então, e hoje, com todo esse respaldo, né, assim, não só desse interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Clima em realizar esses 2 projetos por meio de concurso público de arquitetura, e também trazendo os integrantes de GT, dos 2 GTs, que eu vejo que não são só os 2 que estão aqui na mesa, mas que tem vários representantes aqui. E aí parabenizo também da Estácio, PUC, Unirio, FRJ, que fazem parte dos GTs e assim representam outras universidades também, que vêm acompanhando os projetos, os trabalhos aqui. Então, hoje é bem importante frisar que não é o lançamento dos concursos, é um pré-lançamento. Na realidade, a gente está dando a conhecer, né, dizendo que a gente tem essa intenção de realizar esses concursos e que espero que eles sejam realmente umas propostas democráticas, construídas a partir do que esses 2 GTs vêm propondo, né? Assim, aí vocês vão falar o que vocês vieram construindo ao longo desses anos. E, na realidade, a importância realmente do IAB de estar recebendo essas propostas aqui hoje. Então, assim, vou deixar até o Jerônimo trazer aqui esse histórico um pouquinho, né, dessa memória de concursos que a gente vem fazendo, vem construindo aqui no IAB ao longo dos anos, e agradecer também ao Marlon, que está aqui, nosso vice-presidente institucional, e que está trazendo também essa proposta para dentro do IAB. Então, muito obrigada. Também agradeço ao Júlio, vice-presidente sociocultural do IAB, por estar aqui conosco também. Espero que faça parte aí dessa organização, entendendo que o concurso também ele é promovido pela prefeitura
organizado pelo IAB e conta realmente com a expertise desses 2 grupos de trabalho, do Maracanã e da Fazenda Viegas. Então, é isso. Por hoje é o suficiente de notícias, mas, assim, vou passar aqui, Marlon, para você conduzir. E agradeço realmente a presença de vocês. Espero que se sintam à vontade e com desejo de participarem e de trazerem outros participantes para que realmente esses concursos eles sejam bastante disputados, para que a gente tenha depois os ganhadores e os possíveis executores desses projetos na cidade com bastante disputa, para que realmente isso seja uma forma democrática e que todos os governos entendam, Tainá. Acho que sempre que vem um novo concurso, a gente fica muito feliz de isso estar vindo de uma proposta de uma prefeitura, que é a maneira realmente democrática, que quem dera que todos os projetos públicos fossem feitos por meio de concurso. Então, realmente, muito obrigada. Marlon. Obrigado, Marcela. Queria passar a palavra para o nosso ex-presidente, eterno presidente Jerônimo Dais, para também dar uma palavrinha para a gente. Obrigado. Obrigado, Marlon. Boa noite a todos. Especial uma saudação às arquitetas aqui da mesa, secretária municipal de Meio Ambiente, Tainá, e a presidente do Departamento do Rio de Janeiro, Marcela. É muito bacana estar aqui na liderança dessas mulheres. Não? Fui chamado de surpresa, estava tomando um café ali, a Marcela pediu, não, vai lá, fala um pouco de concursos. Realmente é muito legal ter já a cabeça branca e histórias para contar. Aqui nesse auditório eu acompanhei muitos concursos, até participei de muito poucos em relação a tudo que vi, mas concursos que apresentaram ideias formidáveis que começaram aqui nesse auditório. O IAB, como a Marcela falou, e a gente for lá ler a ata de fundação do IAB, em 1921 ou 21, que foi fundado lá dentro de uma sala na Escola de Belas Artes, nessa ata está escrito que o IAB ele vem para construir concursos de arquitetura e tabela de honorários. Você vê que era uma entidade que nasce bem corporativa, bem preocupada com a categoria, com a contratação de serviço e com a tabela de preço do serviço. E não há dúvida de que o concurso é a melhor forma que o Estado tem, eu falo o Estado de uma forma ampla, né? A prefeitura, o governo estadual, o governo federal, de contratar o serviço de projeto. Não há fórmula melhor de contratação, porque você vai ver, uma coisa é você contratar pelo acervo técnico. Então, aí os coroas têm um acervo técnico imenso. Eu tenho muita coisa feita, mas eu não sei se eu sou capaz de fazer novamente com a mesma agilidade, a mesma capacidade que antes. Não está medindo. Quando você mede por acervo técnico, que é o que acontece nas licitações, você está discutindo o que o cara fez no passado. Quando você faz um concurso, você está discutindo qual é a melhor ideia agora, qual é a melhor capacidade técnica agora que apareceu na plancha. Então, não há medição melhor para um resultado melhor para a prefeitura. Portanto, parabéns pela... o IAB já tem essa tradição. O IAB nasceu construindo concursos, mas parabéns também para a Marcela, mas, sobretudo, para a prefeitura, por mais uma vez, ter essa ousadia, vamos contratar por concurso. Porque sempre vai ter alguém dizer, não, mas vai ficar mais caro, porque vai pagar o concurso. Não sai mais caro, sai melhor. Porque você tem a possibilidade de medir melhor essa capacidade técnica dos concorrentes, através do concurso com um júri qualificado. E vou contar rapidamente, para concluir, um concurso formidável que eu vi acontecer, não tem muitos anos, mas o nosso laboratório científico lá na Antártica pegou fogo. Era no tempo da presidente Dilma. Pegou fogo lá, e lá é um problema, aquele gelo todo, não tem nem água para apagar o incêndio, só tem gelo na caixa d'água, né? Não tem caixa d'água. E pegou fogo, perdemos o laboratório. Então, a Marinha, que é quem administra o laboratório lá no Brasil, procurou o IAB para fazer esse concurso. Fizeram um concurso, uma equipe jovem fez um projeto formidável, que ganhou. Eu gosto muito daquele projeto, eu trabalho na Fiocruz com laboratórios.
Achei excelente o projeto. Foi um susto danado, porque eram muito jovens os meninos que ganharam. E aí o pessoal ficou apavorado. E agora? A Marinha mandou uma diligência lá no escritório deles para saber o que eles faziam. Eles são de Curitiba. Mas aí, não, eles podem fazer. Fizeram um trabalho belíssimo. E eu vi aqui o almirante falar: olha, estou muito feliz porque eu ganhei 80 estudos e escolhemos um melhor. Então, o concurso tem essa natureza. Oferece para o cliente o melhor arquiteto para aquele tema, que apresenta a melhor ideia para aquele tema, e ainda tem a possibilidade de 50, 80 projetos para observar. Parabéns para a Prefeitura e vamos esperar os colegas do Brasil inteiro, porque participam todo o Brasil, é claro, mas particularmente os cariocas preocupados com o Maracanã e a outra área aí que eu não conheço, mas o Maracanã, realmente, o Rio Maracanã precisa de uma requalificação. Muito árido aquilo ali, é uma pena, né, aquilo ali. Mas, enfim, parabéns, felicidades aí nessa empreitada. Obrigado. Antes da gente passar a palavra para ouvir um pouco do que os GT-pulados da Secretaria de Meio Ambiente acumularam sobre esses assuntos, queria passar a palavra para a nossa secretária de Meio Ambiente para falar um pouco sobre essa iniciativa de trazer esses concursos para o Instituto de Arquitetos. Primeiro, quero falar boa noite, me sinto honradíssima e felicíssima, me sinto preta da casa, boa preta da casa retorna, saudades do IAB. Quero agradecer muito a nossa anfitriã aqui, presidenta Marcela Abla, claro, nosso senhor presidente Jerônimo, aos nossos queridos e companheiros, colegas de grupo de trabalho, especificamente aqui do Rio Maracanã, da renaturalização do Rio Maracanã. Eu vou ficar disputando renaturalização até o final, depois a gente fala sobre isso, e a contribuição histórica da Fazenda do Viegas. Obrigada por vocês terem encampado, topado, fazer parte dessa reflexão importante. Eu estou retornando nas próximas semanas ao meu ofício original como parlamentar na Câmara de Vereadores, essa Câmara famosíssima, infelizmente, pelas dores e delícias que ela traz. A gente tem aqui um último fantástico com Jairinho, nós, obviamente, tivemos Marielle Franco, nós tivemos uma série de casos emblemáticos na cidade que se relacionam com a Câmara de Vereadores, e eu sou parlamentar dessa cidade, que, ao mesmo tempo, me trouxe uma bagagem de ser uma das pouquíssimas pessoas que faz a reflexão de cidade, que trazem, talvez, muitas das reflexões, das bagagens que os ativistas, que, obviamente, nós, arquitetos urbanistas, travamos aqui no IAB para a seara, para a cena da política, e eu tive a honra e a oportunidade de levar muitas dessas reflexões para a Secretaria de Meio Ambiente nos últimos 3 anos. Muitos aqui repararam, a gente aprofunda muito a discussão climática na cidade. Até então, a Secretaria de Meio Ambiente era uma secretaria extremamente cartorial, dando conta das unidades de conservação, das florestas, dos parques que já existiam, e muito acanhada, vamos dizer assim, com os problemas reais, com as contradições, com a pobreza urbana, com a ampla densidade, com a cidade não pensada e formulada por arquitetos e urbanistas. E a gente, nos últimos anos, criou uma agenda muito pulsante de reflexão neste lugar. Daí, minhas várias brigas, bravatas e discussões com o prefeito Eduardo Paes, a quem eu saúdo e agradeço por eu ter tido a honra de ser a secretária de Meio Ambiente que mais arrancou dinheiro dele nos últimos anos aqui de Secretaria de Meio Ambiente. Nós tivemos parques de periferia, parques em favela, que jamais seriam pensados há décadas atrás, há anos atrás. Se a gente pensar o Parque Realengo, se a gente pensar o Parque Uaíba, se a gente pensar o que a gente vai entregar amanhã, a requalificação do Parque Ecológico da Maré, enfim, marcos importantes aí na discussão de áreas verdes em periferia, em favela, e isso muito acompanhado por reestruturações como a prática do arborizar em periferia, Zona Oeste, Zona Norte, que era uma coisa quase que impensável, quase que impossível de se imaginar. A discussão da gente pensar profundamente tecnologia verde, tecnologia social para resolver os nossos problemas, e aí pensar a fábrica verde,
Todo mundo está vendo o movimento do coco no ponto, os catadores de coco, quem vai à praia já viu, já olhou, os coletores de coco na orla da praia do Rio de Janeiro. A gente está beneficiando, transformando o coco em renda, em emprego para centenas de famílias, milhares de famílias na cidade do Rio de Janeiro, toneladas e toneladas de coco que estão sendo transformados em outros materiais, em outros produtos. O beneficiamento de resíduos da construção civil, que era um problema gravíssimo na cidade do Rio de Janeiro em termos de crime ambiental, que ia parar, obviamente, nos rios e lagoas aqui da cidade, enfim, uma série de agendas que a gente foi dando tratamento, fazendo investimento e construindo, envelopando de entrega para a cidade. Mas, para além disso, eu acho que talvez uma das minhas maiores contribuições foi trazer uma dimensão de que o urbanista precisa entender o Rio de Janeiro como uma cidade natureza, uma cidade floresta, precisa dar tratamento a concretizar que nós precisamos ter uma relação mais amistosa, mais amigável, mais interacionista com este ambiente natural e que nós não tínhamos pensado, nós não estávamos pensando as ilhas de calor, as nossas áreas verdes e, obviamente, os nossos recursos hídricos com a atenção, a clareza e o cuidado que nós deveríamos existir. E eu dei algumas sortes. A primeira sorte não foi tanta sorte assim. O fato é que, após a morte da fã da Taylor Swift há 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar eu tinha semanas de secretária de Meio Ambiente, e o prefeito Eduardo Paes disse o seguinte: aquele raio daquela tua história do protocolo de calor, a gente precisa dar tratamento e implementar na cidade, porque senão outras pessoas vão morrer. E aí a gente consegue fazer o giro para o protocolo de enfrentamento ao calor extremo, e aí começa toda essa trilha de arborização, de aumento de reflorestamento, e o que a gente vem trazendo de lastro da cidade. E eu dei uma segunda sorte, que foi a vinda do Macron no U20, no U20, no G20, e lá pelas tantas o Macron vira para o prefeito Eduardo Paes, pouquíssimas pessoas sabem disso, eu vou dar aqui o spoiler, e pergunta, obviamente em francês, né, gente? Por que os rios urbanos do Rio de Janeiro não estão balneáveis? O Sena está lindo, prefeito. Vamos fazer um Sena no Rio de Janeiro. E, a partir dessa provocação, eu já havia discutido a discussão da despoluição, renaturalização dos rios que nascem e desagam no território do Rio de Janeiro, que deveriam ser responsabilidade do município. Existe uma fragilidade jurídica que faz com que os gestores municipais não compreendam os rios como um problema municipal, e sim como um problema de outra escala, de âmbito estadual, de âmbito federal, e vira um problema de jogo de empurra. Não, o governador não quer, o outro prefeito não me ajuda a fazer a despoluição do rio, a recuperação do rio, então isso não é uma agenda que me cabe. Mas, e os rios que nascem e desagam aqui mesmo? Quando e como, qual é a agenda, qual é o projeto, o que a gente pode fazer? E com essa provocação, obviamente tive a oportunidade de falar com Hidalgo, a prefeita de Paris, a gente teve a oportunidade de falar com uma série de figuras que participaram da recuperação lá, que não foi renaturalização, e, por último, sempre erro a origem do nosso arquiteto que faleceu, infelizmente, no Brasil, o pai das cidades esponja, o chinês, que viralizou, enfim, fez um peso na discussão das cidades esponja, do debate da renaturalização, e eu tive o ok para dizer, vai lá, Tainá, me arrancar mais alguns milhões de reais para discutir essa história, e eu rapidamente reuni um time de pessoas interessadas, de intelectuais, de estudantes, de professores que já traziam a discussão. Os provoquei nesse sentido, fizemos uma primeira reunião e assim surge a ideia da gente fazer o grupo de trabalho do Rio Maracanã. A Fazenda do Viegas, ela parte de um lugar interessante que é a absoluta falta de consenso em como fazer e o que fazer com a Fazenda do Viegas. Ela já havia passado por outras fases de recuperação, ao longo das décadas de tentativa de se implementar algum projeto lá. Eu havia provocado, como vereadora, uma discussão sobre a recuperação do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista patrimonial, e quando eu me torno secretária, eu digo, opa, isso aqui é uma joia no meio da Zona Oeste,
é mais um instrumento de enfrentamento às ondas de calor e, obviamente, a grande ilha de calor aqui dessa região da Zona Oeste profunda. Então, a gente precisa renaturalizar, a gente precisa recuperar. Mas ela vai ser um equipamento cultural? Ela vai ser uma escola? Ela vai ser... A que serve a Fazenda do Viegas e como vai ser a tônica da recuperação? Olha, nós não temos condições de fazer isso sozinhos. É muito importante que a gente não faça mais um projeto que a gente recupere nos próximos 5 anos e vire nada. E é muito fundamental a gente trazer especialistas, figuras e pensar diversas formas de ter isso. Então, eu falei, olha, esses 2 projetos precisam ser fruto de concurso, porque o concurso convoca a sociedade civil, estimula intelectuais, orgânicos e acadêmicos a pensar e propor ideias de uma seara mais democrática, e o tomador de decisão tem um portfólio, uma cartela e um norte para dizer, poxa, esse projeto pode ser mais interessante, esse projeto merece 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, e acho que a partir de um edital bem amarrado, assim como foi a nossa experiência do Brasil-África, Marcela, Marlon, acompanharam muito minha defesa, a gente fazer um concurso desse centro e pensar como o concurso é um super instrumento de reflexão importante da contemporaneidade da cidade, né? O projeto ele é um instrumento também de reflexão do tempo. Talvez se a gente fizesse um concurso daqui a 20 anos, teríamos outros resultados, e 20 anos atrás também. Mas como o projeto pode ser um instrumento vivo, rico e extremamente e absolutamente democrático. Obrigada demais, IAB, por acreditar ainda nesse instrumento e estimular que os gestores façam essa escolha. E eu tenho certeza que daqui a alguns meses a gente vai ver um resultado potente. Obrigada. Queria passar a palavra agora para o Vinícius, integrante do Grupo de Trabalho de Renaturalização do Rio Maracanã, para contar para a gente como foi um pouco essa experiência e qual é o acúmulo que esse GT teve a partir desse tempo de trabalho. Tá ótimo, obrigado pelo convite. Assim como o Jerônimo, eu também fui chamado aqui tomando café para fazer parte da mesa. Mas fico muito, muito honrado de representar o GT. Bom, para quem não me conhece, sou o professor Vinícius Matos, eu sou arquiteto de formação e trabalho no mestrado em arquitetura paisagística da UFRJ. O GT surgiu em março, foi um convite da Secretaria de Meio Ambiente para as universidades, né? Então, trabalharam nesse GT a UFRJ, através do nosso mestrado em arquitetura paisagística, trabalhou no Rio, a PUC e a Universidade de Estácio também. E, além disso, também participou a Rio Águas. Rio Águas não, a Águas do Rio. Agora eu sempre confundo. A Águas do Rio também, que já tem feito o trabalho de despoluição do Rio Maracanã. Então, né, com o know-how deles e um pouco trazendo ali a realidade já desse processo inicial. Então, a gente se reuniu a partir de março, montamos, né, um objetivo do trabalho a partir justamente desse paradigma das mudanças climáticas e a necessidade de pensar o Rio como um dispositivo de melhoria da qualidade ambiental e da minha percepção de resistência às mudanças climáticas, né, que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos, cada vez de forma mais contundente, e com uma série de diretrizes para analisar o Rio como um todo e depois, a partir de espaços potenciais, chegar a uma série de conclusões possíveis. Durante esse tempo, então, né, a gente teve uma série de reuniões, montamos um debate interessante sobre essa questão. Né? Dessas universidades participaram arquitetos, biólogos, historiadores, engenheiros, né, engenheiros de recursos hídricos. Então, teve uma discussão interdisciplinar sobre o Rio. E a gente chegou a um relatório. Nesse relatório, eu acho que a gente está em vias de finalizar o relatório do GT, que vai ser uma base interessante da discussão. E aí esse relatório ele tem algumas... Né, a gente coloca alguns direcionamentos, tanto a curto prazo, né, coisas que podem acontecer agora, que já vão valorizar o Rio Maracanã e torná-lo um objeto de debate público, para até o que eu brinquei, que foi até a parte que me coube nesse relatório, que foi a utopia, né? Que poderia ser o Rio Maracanã e como ele pode ser um potencial instrumento de enfrentamento às mudanças climáticas. Então, a gente tem, nessa fase mais, né, imediata, a gente tem um programa, a gente desenha um programa de educação ambiental, focado em escolas, focado, né, nos espaços públicos e nos grupos sociais que já estão envolvidos no Rio Maracanã, principalmente, né, a feira do Rio Maracanã, tem ali
né, no próprio, quem conhece o território sabe que tem ali o Complexo do Borel também, que é um complexo de favelas que, né, parte dele está, inclusive, né, bem próximo ao Rio Maracanã, que eu tenho uma série de movimentos sociais que podem ser integrados, uma agenda de escolas, né, e que podem ter uma agenda de educação ambiental que ajude a promover a história e valorizar esse rio como um patrimônio da própria cidade, patrimônio ambiental da cidade. Além disso, também a gente tem uma série de reflexões projetuais pontuais sobre espaços específicos do rio, mapeamento de espaços potenciais para, inclusive, intervenções a curto prazo, para já valorizar. E teve uma reflexão também, essa sobre o território todo do rio, e a partir tanto do ponto de vista do sistema de espaços livres, né, encontrar esse sistema de espaços livres, onde é possível uma intervenção sobre o rio, e que possibilidades a gente tem e que desafios a gente vai ter com relação a esses espaços livres, também relacionado ao aumento da biodiversidade, né, a possibilidade de conexões ecológicas, de arborização urbana e, né, talvez a parte mais importante ali é realmente como a gente vai gerir os recursos hídricos a partir desse processo de poluição que já está acontecendo. Assim. Então, a gente só explicando rapidamente esse processo, a gente identificou 2 trechos, né? Um que eu carinhosamente chamei de Alto Maracanã e o outro Baixo Maracanã. O Alto Maracanã, da nascente do Rio Maracanã até a Praça Xavier de Brito, a Praça dos Cavalinhos, onde tem um potencial onde recebe, né, o rio recebe todos os afluentes, ele está quase no vale, né, no vale da bacia hidrográfica que recebe toda a contribuição hídrica. É nesse ponto que a gente tem a possibilidade de captar a água da chuva, tem uma série de dispositivos ali que podem, né, gerar poluição ao rio, então tem que se resolver essa poluição, mas tem esse dispositivo de captar essa água da chuva e reutilizar essa água do rio para uma série de outras funções, inclusive, né, para o próprio consumo humano. Assim. Tem um ponto interessante que a gente mapeou também, que é o Largo da Usina, onde a Águas do Rio mostrou para a gente que é uma parte que o rio já está despoluído. Então, o Largo da Usina hoje já se pode tomar banho no rio. Sabe? Quem quiser vai ter que descer o canal. Né? É difícil chegar no rio, mas quem quiser chegar lá no rio pode tomar banho já, ele está limpo. Sabe? Tem algum resíduo sólido, assim, algum lixo que se acumula, mas a água está limpa. Então, já tem um dispositivo ali, hoje já poderia se pensar uma proposta para ali, por exemplo. Né? Então, tem essa parte do Alto Maracanã e da Xavier de Brito até ali a estação de São Cristóvão, o Baixo Maracanã, é justamente um desafio. Aí tem um desafio interessante de confrontação na minha percepção urbanístico-paisagística, que é a Avenida Maracanã. Que hoje é uma avenida que tem 3 faixas de rolamento de cada lado. Ela, né, no rio ele fica ali confinado num canal, né, o canal de drenagem central, e aí ele tem uma questão, assim, né? Particularmente eu tenho uma visão radical, eles têm que realmente, né, tem que se pensar, né, a retirada de faixa de escolamento, mas essa é uma reflexão, assim, tem que se fazer, né? Então, o concurso vai ser um dispositivo bem interessante para pensar, né, como a gente pode solucionar essa questão ao longo desse trecho. Né? E é um trecho interessante também, porque passa no antigo do ICOD, que tá do lado ali, que eu particularmente defendo, que deve ser desapropriado para se tornar um parque público. Tem a área do Shopping Tijuca também, uma série de praças. E tem até chegar ali ao próprio estádio do Maracanã, né, que tem um sistema de espaço livre bem interessante do próprio estádio do Maracanã e a aldeia Maracanã, que faz também. Então, todos esses territórios fazem parte desse complexo. Né? E eu fico assim, né, e fechando aqui minha fala, eu fico muito feliz com a possibilidade de um concurso para pensar. Acho que o GT, eu até coloquei numa das reuniões, das últimas reuniões do GT, que esse tem que ser um objeto de concurso público. E uma coisa que teve lá no início, ele já discutiu no GT desde o início que o Rio Maracanã pode servir de exemplo para outros rios urbanos na cidade do Rio. Né? Na universidade a gente discute muito os rios urbanos, é um tema recorrente da universidade. Eu, desde que sou estudante, se discute o Rio Carioca, o próprio Rio Maracanã. Mas a gente tem uma série de rios urbanos aqui na cidade que sofrem dos mesmos processos. Então, eu acredito que um concurso para o Rio Maracanã vai significar um portfólio de projetos e possibilidades para os outros rios também. Então, né, fico feliz que é o Rio Maracanã, mas agora tem uma luta nos outros rios. Rio Jacaré, Rio Faria, Timbó, Irajá, todos os rios, sabe? A gente tem que... Porque a questão... E talvez o Maracanã seja emblemático porque ele talvez seja o mais complexo, tá, na minha percepção. Porque é uma das áreas mais densas da cidade de Tijuca. E se a gente tem soluções boas para conseguir qualificar o Rio Maracanã e despoluir, e aumentar a biodiversidade, reduzir a ilha de calor, no caso da Tijuca, né, da Grande Tijuca, que é uma área extremamente densa, possivelmente consegue fazer isso para as áreas menos densas. Né?
Lógico, cada uma com o seu problema, mas a gente né, vai ter a possibilidade de refletir uma agenda mais ampla de intervenções em rios urbanos. Tá? Então é isso, gente. Obrigado. Boa noite. Me chamo Patrick Araújo. Eu sou professor, morador lá da Zona Oeste, em Senador Camará, que é o bairro onde fica a Fazenda Viegas, para quem não conhece. Sou mestre e agora doutorando pelo PPGEC na UERJ/FBF. E, inclusive, a minha pesquisa de doutorado é sobre a Fazenda Viegas também. E aí também para mostrar um pouco da importância desse patrimônio, ao quanto ele tem aí também a nível pesquisa, a nível de estar na academia. E também queria saudar aqui Márcio Keller, que é o presidente do Ecomuseu Fazenda Viegas. E é pesquisador da Fazenda Viegas há mais de 30 anos. Então, também é uma memória viva de Fazenda Viegas, da pesquisa de lá. Quem me ajuda muito também, e várias outras pessoas, desde acadêmicos ou pessoas que só têm interesse sobre o patrimônio e que são moradores da região. Bom, e aí então quero começar falando um pouco sobre a Fazenda Viegas. A gente coloca aí mais ou menos 416 anos de patrimônio, completando 417 anos esse ano. E aí já começando, claro, essa contagem um pouco a partir da invasão, ocupação colonial. Mas, além de falar um pouco de quando os europeus chegaram aqui, também é um sítio arqueológico. Então, o Márcio já sabia um pouquinho sobre isso, mas ano passado, quando a gente foi no IAB, não o IAB daqui, mas no Instituto de Arqueologia Brasileira, a gente também descobriu cerâmicas indígenas, e aí o povo Tupinambá, que também tinha uma identidade própria lá na região, que eu não recordo o nome agora, Cotiuá. Muito obrigado, Márcio. Então, é um sítio arqueológico não só do período colonial, mas também dos povos originários do nosso território. Tá? Então, já queria deixar aqui isso, que é muito importante. E aí, além de ser um sítio arqueológico, que inclusive já foi explorado, um pouco explorado quando ele se tornou bem público, que eu vou chegar também nessa parte, ele também tem árvores centenárias lá. Então, a gente tem árvores com mais de 100 anos que estão hoje lá no patrimônio. Bom, então a Fazenda Viegas aí é um patrimônio que no Brasil, na história do Brasil, vivenciou o Brasil Colônia, o Brasil Império, República, e agora com a democracia desde a Constituição de 88, mas ele só se tornou um bem comum de repartição pública em 1994. Então, em 1938, ele foi tombado pelo IPHAN, que em 1937 o CIFAM é criado, né, e aí começa todo o movimento nacional do Brasil, e aí o Fazenda Viegas, inclusive, é um dos primeiros ali a estar listado, já tendo ali menção da sua importância, mas só em 94 que ele se torna parque municipal aberto para a comunidade. Então, de 94 até 2008, o parque funcionou com diversas atividades, desde atividades para a terceira idade, visita guiada para a questão histórica, casamento, festivais, festas. E, além disso, ele também funcionava como a subprefeitura da Zona Oeste. Então, ele também era ocupado pelo governo do município. Mas, a partir de 2008, naquele local, teve confrontos de grupos armados. A prefeitura também, por não conseguir estar sempre naquele momento, lá, eles decidiram sair do local, e aí o local começou a ter um abandono, e durante a pandemia foi quando ele foi mais abandonado, justamente por a gente estar no protocolo de segurança. E aí, nesse momento também, ele foi um pouco saqueado, principalmente por pessoas em condições de rua, e aí foi quando a gente teve um período aí que o parque mais foi abandonado e que sofreu, né, com todo o patrimônio dele. Ano passado, a gente decidiu, como sociedade civil, então, juntar todos aqueles que já tinham interesse, já pesquisavam a fazenda, já ocupavam a fazenda, tinham histórias de vida, histórias acadêmicas, histórias de lazer,
para então começar a criação do Ecomuseu Fazenda Viegas, que é o qual hoje eu faço parte, que o Márcio é presidente e eu sou vice-presidente, e a gente está entre outras 12 pessoas na diretoria e como associado fundadores, em média, 40 pessoas. E então, para de fato, além do que tudo que a gente já fez antes, de estar lá, de participar de eventos, de realizar eventos, mas pós, então, o abandono que teve na pandemia, se unir para que aquele patrimônio não caia no chão, porque é difícil também, né? Porque ele é muito antigo, a construção é muito boa, mas para que ele seja revitalizado. Com a Tainá de Paula também nos convidou para uma assembleia na Câmara Municipal, uma audiência pública, onde a gente pôde, junto com a comunidade, expor muitas opiniões do que já foi, do que a gente gostaria que fosse. A partir dali a gente também pensou muita coisa junto, mas até então a gente ainda não teve a proposta de revitalização da Fazenda Viegas. E para a gente somos gratos por estar aqui nessa organização que traz também mais seriedade para concurso e para o que pode ser a Fazenda Viegas. E além disso, né, embora seja um espaço institucional, acadêmico, também está convidando a entidade da sociedade civil, aí, que nesse caso é o Ecomuseu Fazenda Viegas, e o colega, né? Então, isso nós também somos gratos. E é claro, embora a academia também tenha todas as suas vantagens, a academia também não consegue pensar sozinha se não tiver com a sociedade civil, né? Com a comunidade. Tá bom, então agora eu também vou falar um pouco a partir do que a gente construiu pelo Ecomuseu Fazenda Viegas e pelo grupo de trabalho dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente como sociedade civil, que o Marlon e a Tainá convidou a gente, para a gente, junto com a comunidade, junto com o Ecomuseu, junto com outros colegas, pensarem, então, o que a Fazenda Viegas requalificada poderia oferecer. Então, é claro, aqui eu vou trazer de um panorama bem geral, mas, primeiro, uma vocação pedagógica, de memória e arqueológica. Então, é claro, um centro educativo, a gente não pensa, de fato, em uma escola municipal, uma escola estadual, mas em um espaço que ofereça diversas formas de educação. E aí a gente pode falar da educação histórica, tanto na sua própria história mesmo, na questão arqueológica, mas também na educação ambiental, como a Tainá mencionou, a Fazenda Viegas, ela ainda tem Mata Atlântica preservada. Na verdade, no olhar de cima, a gente tem até uma foto muito boa, mostra que, na verdade, é um coração verde no meio de Senador Camará, Bangu, Jabu. E, inclusive, a região ela é chamada de Bangu, que aí vem de um termo que a gente ainda não sabe que é indígena ou africano, mas ou de Banguê ou de Bangu mesmo, que é como se fosse uma panela. Ou seja, porque tem os morros que no entorno da região, que o vento que entra ali ele é difícil de sair, por isso que Bangu muitas das vezes também já foi associado ao calor. E a Fazenda Viegas, então, é um local ali com grande preservação da Mata Atlântica em seus 90 mil hectares. E aí um centro educativo e sítio arqueológico. E aí não, de fato, uma escola municipal ou estadual, mas sim as suas diversas potencialidades de ser oferecida. Então, espaços em que tanto os grupos sociais quanto os grupos institucionais e a sociedade possam, então, ali apresentar oficinas, palestras, cursos contínuos, tá? E é claro, sítio arqueológico, porque a gente tem muita coisa da fazenda e a gente também pode fazer exposições, etc. E aí, 2, espaço de pesquisa. Então, a gente pensa que é necessário que tenha também salas ou algum centro em que os pesquisadores da região possam se reunir para, então, ocupar a fazenda e, além disso, disseminar as suas pesquisas, as suas contribuições. 3, uma coisa que a gente pensa muito é infraestruturas e equipamentos de estruturas duráveis. Então, esses equipamentos, essas infraestruturas que não precisem de tantas manutenções recorrentes, mas que seja já no modelo duráveis, até um pouco do que a prefeitura vem fazendo nos parques urbanos que elas têm promovido. E aí, por último, 4, acessibilidade e mobilidade urbana. Uma das coisas que faltou em 1994, quando se tornou um parque municipal, foi pensar na acessibilidade. E aí, tanto nas pessoas com deficiência e as pessoas com dificuldade de locomoção.
Por ser um terreno íngreme, um sítio arqueológico, um patrimônio com mais de 416 anos, com Mata Atlântica preservada, a mobilidade é muito difícil. Então, pensar em como a gente pode trazer isso para rampas, corrimãos, e aí pensando na mobilidade, mas também para pessoas com deficiência, o piso tátil, etc. E aí, mobilidade urbana, uma das coisas que também não foi pensado é estacionamento, bicicletário, isso ainda é muito pouco. Ali a margem é mais ou menos de 15 a 20 carros e 10 bicicletas. E isso não contempla, principalmente com o aumento urbano. E, por fim, estacionamento de ônibus, isso não estou cansado. Enfim, é um pouco disso. E é claro, aqui é uma fala breve, mas a gente tem muitas coisas ainda para colocar. E muito grato por estar aqui, tendo esse espaço e poder estar construindo com vocês. Tá bom? Obrigado. E aqui lembrar que lá nós temos um conjunto arquitetônico maravilhoso, né? E a única senzala ainda de pé na cidade do Rio de Janeiro. É um espaço de muita ancestralidade e que a gente tem que valorizar e que, através das nossas pesquisas, a gente tem encontrado uma relação muito grande e intensa com o Cais do Valongo. Então, é muito importante a valorização da Fazenda Viegas e o papel dela dentro desse contexto que hoje nós abordamos tanto na cidade do Rio de Janeiro e que de tanta importância, que agora até foi mencionado pela ONU, né, essa mancha, né, na história da humanidade, que é a escravidão. Então, a Fazenda Viegas ela é representante viva disso. Então, a gente lutar pela preservação e pela restauração de tudo aquilo, né, não está tão impossível. O pessoal do IFAM esteve lá e falou assim, está mole de fazer. Né? A gente quando olha, a gente pensa que não, né? Mas está fácil de fazer. Então, a Tainá esteve lá há um tempo atrás, e a gente sente a energia que vem da Fazenda Viegas. Ninguém sai da Fazenda Viegas do mesmo jeito que entrou. Tá? Então, convido a quem não conhece, entra no nosso Instagram, marca, a gente vai lá mostrar. Tainá vai também. Tainá e Marlon conhecem lá tranquilamente. Servem até para ser Cicerone lá. Tá? Então, gente, muito obrigado por incluir a Fazenda Viegas. Nós estamos muito felizes de estar aqui nesse movimento e que esse concurso possa realmente trazer a revitalização da Fazenda Viegas. Muito obrigado. Antes de passar para a etapa final dessa celebração de hoje, queria ressaltar que é importante a gente estar construindo aqui, junto à Secretaria de Meio Ambiente, 2 concursos que têm participação popular, que têm a sociedade civil envolvidas, trazer esses territórios para mais perto do Poder Executivo e também para o Instituto de Arquitetos do Brasil é muito importante para a construção desses 2 concursos. O IAB tem vislumbrado, inclusive, alguns dos últimos concursos com participação popular, e isso faz toda a diferença quando a gente está pensando outros modelos de cidade, outros projetos de arquitetura, e que importante que esse concurso de arquitetura está vindo da Secretaria de Meio Ambiente e colocando um novo referencial de cidade para a gente discutir aqui no Instituto de Arquitetos do Brasil. Vida longa, Fazenda do Viegas, vida longa ao Rio Maracanã. E agora eu quero passar a palavra novamente para a secretária, para a gente também fazer uma assinatura simbólica desse compromisso. Me sinto contempladíssima, já falei demais. Quero reforçar que o senhor está certíssimo que é um complexo de senzala dos mais importantes, mas não só do Rio de Janeiro, do Brasil. Só existem 3 na complexidade e no tamanho, no porte e na presença das peças que tem lá na Fazenda do Viegas. Foi assim, inclusive, por conta desse debate, que eu cheguei à Fazenda do Viegas a partir da discussão da materialidade das religiões de matriz africana, dos povos afro-brasileiros presentes no território. Então, vida longa a essa fazenda e vida longa aos Institutos Arquitetos do Brasil, que faz a gente projetar. Porque o que falta é projetos de arquitetura, bons projetos dessa cidade. Obrigada, gente.
Então, para encerrar, a gente já vai assinar, mas eu queria colocar também, fazer uma pequena fala, acho que o Marlon já falou muito bem, assim, que são concursos que vêm da participação popular, nascem a partir de um desejo do poder público também de incluir a sociedade civil, incluir as universidades, a academia, e construir, eu acho que essa participação anterior dos grupos de trabalho irá contribuir muito para agora construirmos, né? A gente assina hoje para começar a construir esses concursos. É importante dizer que hoje, né, assim, é um pré-lançamento, é um lançamento de um desejo que vem desses grupos de trabalho, vem também da Secretaria de Meio Ambiente. Então, Tainá, mais uma vez, muito obrigada. E realmente você lembrou do Rio África. E o Rio África foi um concurso, foi o primeiro concurso de ações afirmativas realizado, e não só em território nacional, o Jerônimo lembrou bem, esses concursos são não só para o Rio de Janeiro, mas os concorrentes eles vêm de todo o território brasileiro, e nós tivemos um concurso que foi exemplo, que foi o Rio África, que a Tainá foi uma pessoa muito importante dentro da prefeitura para a gente poder construir isso. Marlon também foi muito importante, coordenou esse concurso aqui pelo IAB, então, assim, e hoje nós temos um concurso que está aberto, que eu acho que também é importante colocar aqui, que é a Casa das Mulheres Indígenas. Então, quem ainda não está sabendo desse concurso, corre atrás. E também, a partir do que nós desenhamos do Rio África, ele também exige a participação de mulheres indígenas. Então, assim, claro que esse concurso também, a gente vai ter que pensar nessa questão. O presidente aqui do Ecomuseu da Fazenda Viegas trouxe da ancestralidade, da importância, né, de recuperar. Então, tem questões aí dos povos originários, tem questões relacionadas à escravidão. Então, uma vez que o IAB fez um concurso totalmente voltado para ações afirmativas, claro que a gente não vai esquecer isso nos próximos concursos. Então, Tainá, muito obrigada mais uma vez por essa parceria, por voltar ao IAB. Esperamos que seus próximos passos também sejam muito frutíferos e importantes para a nossa cidade, pensando no meio ambiente, no urbanismo, na arquitetura. Então, vamos assinar. Obrigada, Jerônimo, por ter topado aqui participar.